E tudo começa quando Enoque estava deitado em sua cama e já pegando no sono, recebe a visita de alguns seres que ele mesmo descreveu como homens enormes. E eles pediram a Enoque que os acompanhasse sem medo, comunicasse à sua família, porque iria estar com o Senhor dos céus. Homem de fé e servo dedicado ao Senhor, assim o fez. Então, Enoque foi colocado pelos anjos a bordo das nuvens e se foi. Em sua viagem avistou um lugar cheio de cristais e lá chegando, viu lindas estrelas e planetas debaixo dos seus pés. Admirado com o magnífico brilho dos relâmpagos, os ventos aceleraram seu voo, o levando a outro lugar. E Enoque foi levado a um lugar majestoso e lá viu muitas coisas. Esse lugar era reservado aos justos e para os que serviam ao Senhor, por isso era chamado de primeiro céu. E os ventos o conduziram a um lugar onde viu horrores, medo e escuridão. Enoque chegava ao segundo céu, um lugar tenebroso, com as mais diferentes torturas e desespero. Os que ali estavam recebiam tal castigo por induzir os humanos a pecar, revelando conhecimentos secretos. E mais 8 céus foram visitados, totalizando 10 céus. Diante de tantas visões e sem a capacidade de assimilar tudo aquilo, Enoque sofreu um choque e caiu exausto. Resgatado pelo arcanjo Gabriel, foi alçado e levado à presença do Senhor dos Mundos. Curvando-se na presença de Deus e convidado a sentar-se à sua esquerda, foi-lhe dada a missão de retornar à Terra por 30 dias e levar a mensagem de Deus aos homens. Sob a instrução do arcanjo da sabedoria, Pravuil, responsável por todas as obras do Senhor, Enoque recebeu livros e uma pena de escrita para iniciar a missão, porque retornaria em definitivo para junto do Pai Celestial. Passado 30 dias, quase 2.000 pessoas o recepcionaram para despedir-se. E após conversar com os homens, o Senhor enviou seus anjos que levaram Enoque para junto de si. Ao chegar ao primeiro céu, Enoque viu um grande mar, maior que os mares da terra. O levaram para os anciãos e os dirigentes das ordens estelares. Lá, ele viu 200 homens alados que gerenciam as estrelas e suas funções nos céus. Em frente ficavam as tesourarias onde os anjos mantêm seus terríveis depósitos. E esses mostraram a Enoque a tesouraria do orvalho, pura como azeite de oliva, e lá viu todas as flores da terra. Após ver tudo isso, foi levado ao segundo céu e presenciou o ardor e o terror das trevas, mais escuras que as da terra. Neste lugar de horrores, Enoque viu prisioneiros atados, vigiados que aguardavam um grande julgamento. Homens deste lugar choravam durante todo o tempo, um lugar tenebroso de angústias e dos mais sombrios desejos pela morte. E após ver isso, foi levado ao norte, que ficava o terceiro céu. Um lugar ainda pior, uma mistura de trevas e escuridão que sufocavam os que lá estavam. A única luz que resplandecia advinha de um rio cheio de larvas incandescentes, e o fogo estava espalhado por toda parte. O frio cortante, sede e tremores multiplicavam os tormentos deste lugar. E lá estava a pior ode de anjos impiedosos que portavam armas terríveis, inimagináveis para executarem as formas de tortura que nenhum ser humano era capaz de imaginar. E Enoque foi conduzido ao quarto céu. Lá lhe mostraram sucessivos acontecimentos e sua organização. Viu que o sol era maior que a lua, viu a formação do dia e da noite, viu que sua composição se fazia por ciclos. Viu 8 grandes estrelas seguindo continuamente o sol. Cada estrela controlava outras 1000 e no total eram 8.000. Essa majestosa manifestação do universo era acompanhada durante o dia por 15 miríades de anjos, e à noite juntavam-se 1000 anjos. E se voltando para o sol, Enoque viu que a órbita do astro-rei era seguida por homens alados, e dentro das chamas flamejantes acenderam-se 100 anjos. De lá saíram a Fênix e Chalquidri, com os pés e caudas na forma de leão e cabeça de crocodilo. Feitos por Deus, responsáveis por dar o calor ao sol, esses elementos voadores eram enormes, de aparência escarlate, multicoloridos, com 12 asas que emanavam sons assombrosos.
E no meio dos céus, Enoque viu soldados armados que serviam ao Senhor. Incessantes eram suas vozes e vários cânticos que assombravam qualquer inteligência de tão magnífico. E os dois homens o levaram ao quinto céu. Lá viu incontáveis Grigori, soldados de aparência humana e maiores que os gigantes da terra. A expressão melancólica e seu silêncio eram devidos à traição dos votos com Deus quando foram à terra tomar as belas mulheres e as engravidaram, dando origem aos gigantes. E após isso, Enoque foi levado ao sexto céu. Lá viu 7 grupos de anjos brilhantes e gloriosos. Os seres eram iguais, gerenciavam o movimento das estrelas, a alteração da lua, a revolução do sol e o bom governo do mundo. Enoque estava diante dos arcanjos, aqueles que estão acima dos anjos. Lá viu os responsáveis pelas estações do ano, pelos rios, pelos mares e pela vegetação. Ao lado viu um anjo anotando todas as almas dos homens e todos os seus feitos. E aqueles 2 homens o levaram ao 7º céu e depois partiram. E lá Enoque viu hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas e dominações, ordens e governos, querubins e serafins diante do trono do Pai Celestial. Com medo por estar sozinho, tremendo, caiu no chão, suplicando pela misericórdia. Então Deus enviou o arcanjo Gabriel, que o levantou como uma folha caída no chão e lhe mostrou, de longe, o trono do Senhor. E o poderoso arcanjo conduziu Enoque para junto do Pai Celestial, e pelo caminho viu o 8º céu, que é chamado na língua hebraica de Muzalot. Lá, Enoque viu que muda as estações, a seca e a umidade, e os 12 signos do zodíaco que ficam acima do 7º céu. E seguiu seu caminho, passando pelo 9º céu, que é chamado em hebraico de Cushavim, onde estão localizadas as casas celestes dos 12 signos do zodíaco. Então, finalmente Enoque chega ao 10º céu, e o arcanjo Gabriel lhe apresenta a face do Rei do Universo. No reino dos céus tudo ia bem, até que as pessoas começaram a se multiplicar na terra. Tudo começa quando um anjo, ao ver a beleza das mulheres da terra, se reúne com outros anjos e revela seu desejo de coabitar com estas mulheres. Esse anjo era chamado de Samiasa, o responsável por guardar todos os conhecimentos. Após a reunião angelical, Samiasa é acompanhado por mais 18 anjos. Cada um dos 18 lideravam outros 10 anjos. Temendo ser punido sozinho por tais atos, Samiasa propôs aos anjos um pacto que não poderiam voltar atrás. E lá, em cima do Monte Harmon, os anjos deram as mãos e firmaram o juramento. Então, os quase 200 anjos tomaram as mulheres da terra para si e as engravidaram. O resultado com as dos seres humanos foi totalmente inesperado. As mulheres deram à luz a seres gigantescos, bizarros, controversos e possuidores de anomalias genéticas. Esses seres eram chamados de Néfilins, metade homem, metade anjo. Os Néfilins chegavam a atingir 3.000 côvados de altura. Possuidores de um apetite insaciável, os gigantes consumiam quantidades colossais de alimento, acabando com as provisões dos homens. Então, os Néfilins passaram a atacar os animais, pássaros, répteis e peixes, uns após os outros. Nada bastava, devoravam tudo, e quando a comida acabou, os gigantes passaram a comer os homens. Mas esse era o menor dos problemas. Ao cooptar com as mulheres, os seres angelicais repassaram os conhecimentos proibidos aos seres da terra. Em pouco tempo, os homens aprenderam a astrologia e a metalurgia, a ciência da confecção de cosméticos, a astronomia e até a feitiçaria. Com isso, a impiedade foi aumentando, a fornicação multiplicada e todos se corromperam. Tais conhecimentos causaram muitas guerras e o homem estava a um passo da aniquilação. Após ouvirem o clamor dos seres humanos e virem todas as desgraças causadas pelos anjos rebeldes, os poderosos e fiéis arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, relatam o problema a Deus, o Senhor dos mundos.
Os anjos contaram detalhadamente todos os crimes cometidos, desde as injúrias até os mais abomináveis sortilégios, encerrando com a geração de filhos gigantes que estavam a manchar a terra com sangue inocente. O Senhor Deus decide então purificar a terra e manda um grande dilúvio para punir os anjos perversos, lançando-os num abismo de fogo. E tudo começa quando uma raça de homens gigantes atormentava a terra, levando horror e morte a todos os lugares que passavam. Da mistura das raças angelicais com as dos seres humanos nasceram criaturas bizarras que comiam tudo à sua volta e, quando a comida acabou, passaram a comer os homens. Esses seres eram chamados de Néfilins. Mas os imbatíveis gigantes passaram a ser assombrados por inexplicáveis e aterrorizantes sonhos proféticos. Com as mãos sujas de sangue, os gigantes não conseguiam interpretar os sonhos, mas sabiam que seu comportamento violento seria punido mais cedo ou mais tarde. Temerosos pela implacável mão do Criador e diante dos sonhos de outros Néfilins, os titãs se reuniram para tentar reverter a situação. Da reunião de monstros decidiu-se buscar o profeta Enoque, o único capaz de decifrar as visões e conseguir o perdão divino para os Néfilins. Sabedores de que Enoque não estava na terra, enviaram o gigante Maharai, filho do anjo Bararaki, para a jornada cósmica atrás de Enoque. E os ventos fortes o levaram do mundo habitado, passando para a desolação até cruzar com Enoque no grande deserto. Com os pedidos de súplica em mãos e a frustrada tentativa de interceder junto a Deus, Enoque apresentou a Maharai uma tabuleta contendo presságios e o anúncio de que o fim estaria próximo. A tabuleta foi enviada a Samiasa, líder dos anjos caídos, proclamando o julgamento de Deus por tudo o que fizeram com as mulheres e seus filhos. Como não houve arrependimento, o dilúvio postinha a todos os seres vivos. Entre os pergaminhos encontrados em Qumran estava o livro dos gigantes, que, embora incompleto, os fragmentos trazem uma história complementar ao relato do profeta Enoque. Os Néfilins e os anjos desertores sabiam de que, como resultado de ações violentas, enfrentariam a fúria de Deus. Os pergaminhos foram danificados, mas a direção do texto é óbvia. Num ato de desespero, enviaram um dos Néfilins para fora da terra à procura de Enoque, atrás das interpretações dos sonhos, e para pedir sua intervenção com Deus. Interessante notar que Enoque não entrega a tábua ao Néfilin, mas a envia ao chefe dos anjos caídos, Samiasa, o que nos dá a ideia de que o profeta já acompanhava os planos dos anjos caídos, ou que Deus os monitorava. A história dos anjos caídos é um desses eventos que aparece em quase todas as civilizações da antiguidade. Faz parte da mitologia hindu, judaica, sumeriana, e Gabriel relatam o problema a Deus, o Senhor dos mundos. Os anjos contaram detalhadamente todos os crimes cometidos, desde as injúrias até os mais abomináveis sortilégios, encerrando com a geração de filhos gigantes que estavam a manchar a terra com sangue inocente. O Senhor Deus decide então purificar a terra e manda um grande dilúvio para punir os anjos perversos, lançando-os num abismo de fogo. E tudo começa quando uma raça de homens gigantes atormentava a terra, levando horror e morte a todos os lugares que passavam. Na mistura das raças angelicais com as dos seres humanos nasceram criaturas bizarras que comiam tudo à sua volta e, quando a comida acabou, passaram a comer os homens. Esses seres eram chamados de Néfilins. Mas os imbatíveis gigantes passaram a ser assombrados por inexplicáveis e aterrorizantes sonhos proféticos. Com as mãos sujas de sangue, os gigantes não conseguiam interpretar os sonhos, mas sabiam que seu comportamento violento seria punido mais cedo ou mais tarde.
Temerosos pela implacável mão do Criador e diante dos sonhos de outros Néfilins, os titãs se reuniram para tentar reverter a situação. Da reunião de monstros, decidiu-se buscar o profeta Enoque, o único capaz de decifrar as visões e conseguir o perdão divino para os Néfilins. Sabedores de que Enoque não estava na terra, enviaram o gigante Maharai, filho do anjo Bararak, para a jornada cósmica atrás de Enoque. E os ventos fortes o levaram do mundo habitado, passando para a desolação até cruzar com Enoque no grande deserto. Com os pedidos de súplica em mãos e a frustrada tentativa de interceder junto a Deus, Enoque apresentou a Maharai uma tabuleta contendo presságios e o anúncio de que o fim estaria próximo. A tabuleta foi enviada a Samiasa, líder dos anjos caídos, proclamando o julgamento de Deus por tudo que fizeram com as mulheres e seus filhos. Como não houve arrependimento, o dilúvio postinha a todos os seres vivos. Entre os pergaminhos encontrados em Qumran estava o livro dos gigantes, que, embora incompleto, os fragmentos trazem uma história complementar ao relato do profeta Enoque. Os Néfilins e os anjos desertores sabiam de que, como resultado de ações violentas, enfrentariam a fúria de Deus. Os pergaminhos foram danificados, mas